Olá, amigos. Estamos na FEB TV para mais uma edição do programa Livros que Iluminam. Vamos dar continuidade a uma conversa muito interessante, descontraída, mas séria, com o humano Marco Leite, que é trabalhador da Federação Espírita Brasileira, responsável pela coordenação do Grupo de Estudos Familiares do Espiritismo. É isso, Marco? Isso, a Luz da Doutrina Espírita, exatamente. Muito bem. Esse trabalho ocorre toda semana? Todos os domingos, no horário da evangelização infantil e dos demais grupos de estudos que tem aqui no domingo de manhã na Federação. Imagino que esse assunto, por tratar de família, a cada semana deve ser um novo aprendizado. Sim, com certeza, né? E ele é um grupo aberto, não precisa estar fazendo inscrição. Normalmente as pessoas solicitam os assuntos que vão ser estudados no ano seguinte, né? Então nós temos esse grupo funcionando há mais de 10 anos aqui dentro da FEB e durante esses 10 anos temos pessoas constantes ao longo desses 10 anos, mas ele sempre se renova por conta dos pais que trazem as crianças à evangelização também. Então qualquer pessoa pode frequentar o trabalho? Qualquer pessoa. Não obrigatoriamente pai. Nós temos pessoas ainda que nem são pais, outras que estão na figura de avós, tios, né? Outros que simplesmente estão acompanhando os pais que trazem as crianças à evangelização. Então ele é realmente um grupo aberto para estudarmos a família à luz da doutrina espírita. Qualquer vínculo com família ou interesse nesse assunto. Exatamente. Pois é, nós vamos conversar uma vez mais com o Marco Leite aqui. Nós temos a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios, nesse ambiente privilegiado que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Seja bem-vindo, Marco. Eu que agradeço. Vamos conversar sobre o livro que é O Vida e Sexo, o livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É uma obra monumental, a gente já havia conversado rapidamente, e são tantos os assuntos que a gente precisou de mais um programa, quiçá mais outro, enfim, muito importante. Ele não se esgota, isso é verdade. Não se esgota, porque é sempre atual. Sim, sim. E é interessante que quando Emmanuel trouxe esse livro na década de 60, nós vamos ver que, apesar dele não ter sido o iniciador desse assunto dentro da doutrina espírita, porque nós vamos ver referências, inclusive, de Kardec, falando sobre a questão da família, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho. E a base que o livro nos traz é exatamente uma introdução sempre nos capítulos ímpares, trazendo o Livro dos Espíritos no início, para depois abordar o tema, de acordo com o que Emmanuel nos fala, do Livro dos Espíritos. No capítulo par, nos capítulos pares, né, sempre um assunto do Evangelho. Então ele vai variando, alternando. O Livro dos Espíritos traz o conteúdo na questão espiritual. O Evangelho, o conteúdo da visão espiritual. Então, sempre nesse sentido, trazendo Kardec em primeiro lugar e depois faz toda uma colocação. Quer dizer, o trabalho é todo fundamentado na codificação. Na codificação. Essa é uma fidelidade impressionante desse espírito, né? O guia espiritual de Chico Xavier Emmanuel coordenou todo o trabalho do Chico, né? Nessa parte da mediunidade, da sua missão aqui na Terra. O livro é muito rico, são diversos os assuntos, a gente já conversou de maneira mais abrangente, mas alguns temas aqui a gente gostaria de especificar. Vamos lá? Como é o caso, por exemplo, do casamento e do divórcio. Perfeito. Existe um planejamento reencarnatório para o casamento? Para o casamento não resta dúvida nenhuma, né? Nós vamos encontrar, primeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz a ideia, e Emmanuel detalha nessa obra esse assunto, mas nós vemos que quando as pessoas estão preparando o seu processo reencarnatório, até por estarmos ainda num plano de provas e expiações, a família que ele vai constituir aqui na Terra faz parte desse planejamento. E essa família é o quê? Quem vai se consorciar com ele montando essa família? Então, a ideia de você ter a esposa ou o marido diante do que você tem que estar cumprindo o seu compromisso é sempre idealizado. Obviamente, apesar de ser idealizado, quer dizer que vai ser cumprido? Nem sempre. Depende do quê? Do nosso livre-arbítrio. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, chega a colocar 5 propostas, né, de possibilidades de casamento nesse mundo. Ou seja, ele fala do casamento missionário, do transcendental, mas independente disso, fica a proposta para os nossos ouvintes lerem e estudarem isso lá em Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. Vou pegar o último que ele coloca, que é o casamento ocasional. Ou seja, apesar de haver um planejamento reencarnatório, muitas das vezes nós, nesse plano, ao estarmos encarnados, podemos casar com alguém que não estava no nosso planejamento. Mas como é que isso acontece? Perguntaria alguém. Pelo seu livre-arbítrio.
Você começa a se relacionar com uma pessoa e muitas das vezes, principalmente nos dias atuais, em que a liberdade ou até mesmo a libertinagem sexual é muito presente no cotidiano, as pessoas terminam arrumando compromissos que não estavam no seu planejamento. E com isso, terminam arrumando um casamento ocasional para essa vida. E óbvio, Não havia uma programação. não havia uma programação. Pelo livre-arbítrio, a sua programação foi alterada. A partir desse momento, o indivíduo, os indivíduos que agem dessa forma, assumem um compromisso. Com aquela pessoa, não resta dúvida nenhuma. E é interessante a gente até falar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas nessa situação eu casei com alguém que não estava no meu planejamento. Vou ser infeliz? Não obrigatoriamente. Às vezes aquele casamento ocasional permite com que o convívio dos dois seja momentos de felicidade. E o aumento da família espiritual, muitas das vezes acontece com esses casamentos ocasionais que estão acontecendo no dia a dia. Quer dizer, se alastra os vínculos. Os vínculos, ou seja, apesar dessa pessoa não estar no seu compromisso reencarnatório, a partir daquele momento ele começa a fazer parte dessa família. Pode ser uma coisa boa também. Sim, lógico. E o fato de um planejamento que aconteceu e não foi cumprido? Poderia ocorrer se um casamento ocasional ou estava programado? Beleza. Como é que fica isso? Ótima essa pergunta, porque muitas das vezes as pessoas ainda ficam naquela. Eu casei com uma pessoa que não estava na minha programação. Lá à frente, ele até encontra essa pessoa. Justifica ele acabar com o vínculo anterior para voltar àquela pessoa? Porque às vezes as pessoas chegam a colocar esse tipo de situação. E a resposta é, no momento em que ele acerta um vínculo com alguém que não estava na sua programação, aquele planejamento inicial, ele foi refeito. E ele assume um compromisso agora. Ele assumiu o compromisso com aquela primeira pessoa. Com a pessoa que estava no seu planejamento, naquela vida, o planejamento foi mudado. Então não justifica, muitas das vezes, infelizmente, a gente encontra isso dentro do nosso movimento, que a pessoa fala assim, não, eu me divorciei para encontrar aquela pessoa que era a minha alma gêmea. Ou seja, até Um entendimento tanto... um entendimento equivocado do que a doutrina nos passa. Então, não justifica ele acabar com um vínculo compromissado, apesar de ser uma coisa ocasional diante do seu livre-arbítrio, para depois assumir um outro que era o que estava planejado inicialmente. E aí é uma responsabilidade. Dupla. Dupla. Certo. E como é que fica depois que o indivíduo retorna ao plano espiritual, diante de uma existência em que houve uma alteração perante um planejamento lá, inicial? Ele volta, como é que fica a situação, esse balanço? Perfeito. Quando se faz um planejamento e ele não consegue cumprir, não quer dizer que aquilo não vá mais ser necessário. Muitas das vezes o que a gente faz é adiar os nossos compromissos, por vezes até para vidas seguintes. Agora, nós temos a liberdade para isso. Emmanuel, em Vida e Sexo, é muito claro que fala que cabe a nós, enquanto reencarnados, definirmos a nossa vida. Uma das coisas muito interessantes que a doutrina espírita nos passa é que o destino é construído a cada dia. Por nós mesmos. Por nós mesmos. Ele não é uma coisa que você nasce já colocado que aquilo vai acontecer. Não é algo fatal. Não. A fatalidade dentro da espiritualidade, na questão do planejamento reencarnatório, não existe. Nós temos isso, às vezes, em algumas doutrinas orientais, que fala da fatalidade, mas o que a doutrina espírita nos passa muito claro é o presente é consequência do nosso passado. E o futuro? Consequência do nosso momento presente. Então, a gente está construindo o nosso futuro a cada momento de nossa vida. Apesar de existir um planejamento, não quer dizer que aquele planejamento vá ser necessariamente cumprido. Exatamente, porque senão nós estaríamos dizendo que não há possibilidade da gente mudar o nosso futuro. Isso não existe. Quer dizer, não há fatalidade nesse aspecto moral, não é isso? De jeito nenhum. Marco, a questão do casamento não seria uma mera convenção social? Faz parte da convenção social. No Evangelho, nós vamos ver Kardec trabalhando isso, e aí a gente vai, inclusive, remontar a Jesus, quando nos fala que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós estamos vivendo no mundo material, é importante que
venhamos cumprir o que o mundo material nos pede, sem estar servindo a Mamon. Porque às vezes as pessoas fazem a confusão entre o que seja César e o que seja Mamon. É aquele ditado servir ao mundo, mas não pertencer ao mundo. Exatamente. Entendeu? Então, quais são as regras que esse mundo social nos dá? Fala da necessidade do casamento? Fala. Às vezes nós vamos encontrar dentro do próprio movimento espírita, as pessoas falam assim, não, mas o coração para coração é o que importa. É verdade. Nós temos que estar nos consorciando com alguém que bate fundo no nosso coração. Não resta dúvida nesse sentido. Entretanto, a convenção social, o mundo de César, nos coloca a ideia do casamento formalizado como o quê? Como uma segurança. Kardec já traz isso lá no capítulo Não Separeis o que Deus juntou. Nos trazendo essa ideia de que a gente tem que estar cumprindo esse ritual aqui na Terra para dar, inclusive, segurança para outra pessoa. Se a outra pessoa foi quem você escolheu para conviver, por que então não legalizar isso diante da sociedade? É preciso passar o papel? Idealmente, pela questão do que o mundo pede. Na hora que você passa o papel, o que é que ocorre? É segurança para essa pessoa, diante muitas vezes, se nós formos pegar no mundo de César, questões do trabalho, previdenciária, nos dias atuais, planos de saúde, segurança depois, inclusive, para os filhos que vão advir ali. Então, é dar a César o que é de César. Certo. Nós estamos conversando aqui com o Marco Leite sobre vida e sexo, notadamente no programa de hoje, a abordagem mais sobre o casamento e divórcio. A gente vai com um breve intervalo e volta daqui a pouco. Permaneça conosco. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, conversando com o Marco Leite, que coordena o grupo de estudos vinculados à família, à luz da doutrina espírita. Ainda vou acertar esse nome. Você coloca o nome mais direto, por favor. Qual é exatamente o nome? Grupo de Estudos Familiares à Luz da Doutrina Espírita. Muito bem. Nós estamos falando sobre a questão do casamento, Mano Marco. Me diz aí, o papel, então, tem a sua importância no contexto social? Sim. Um contrato assinado. Exatamente. Até por as questões legais. Dai a César o que é de César, nos disse já Jesus. É possível que no caminhar do processo de evolução social, lá à frente o papel não seja necessário. Mas no mundo em que a gente vive, ainda se faz interessante que isso se cumpra. Na intimidade há diferença, por exemplo, do casal que já está junto há algum tempo, que não tem propriamente esse contrato socialmente constituído ou formalmente legalizado, entre aspas, daquele casal que já está junto e não tem esses documentos? Eu diria assim, na intimidade, possivelmente não. Mas o que acontece? É visto nos dias atuais, e principalmente no nosso querido grupo jovem, e você chegou a falar do casamento e do divórcio no primeiro momento, que as pessoas nos dias atuais estão muito relaxados com a questão do compromisso. Quantas e quantas vezes nós conversamos com alguns jovens que falam assim, mas você tem certeza que é com essa pessoa que você quer casar? E a resposta, por vezes, se não der certo, a gente separa. Ou seja, a pessoa já está indo para uma relação com a possibilidade de separação com a maior tranquilidade do mundo. Pois é, aqui no capítulo 7, quando Emmanuel trata, no livro, nós estamos falando do livro Vida e Sexo. A recomendação, inclusive, para que vocês possam ler e estudar, que vale a pena. Inclusive, aqui os esclarecimentos do Marco nos despertam esse interesse. Emmanuel coloca o seguinte, Marco, que o casamento ou a união permanente de dois seres, essa união é de fato permanente?
A proposta que se faz quando busca-se um planejamento reencarnatório é que quando o indivíduo vem ao mundo, ele vai estar se consorciando com alguém para que esse casamento, esse consórcio com a outra pessoa seja permanente durante essa vida, né? E por que permanente durante essa vida? É lógico que a gente, ao interpretar processos reencarnatórios, nós vamos ver que você não passa N encarnações casando com a mesma pessoa. Então, essa permanência é uma permanência no momento terreno daquela reencarnação. Daquela existência física. Daquela existência física, para não ficar assim, então ao longo desses 2, 3 mil anos eu sempre caso com a mesma pessoa? Não, não é isso que Emmanuel está querendo dizer. Essa permanência é no momento enquanto reencarnado. Da existência física. Exatamente. 2 perguntas nesse contexto. Como é que fica o conceito, então, de alma gêmea? É uma questão muito interessante. Porque se há uma variação, de repente não há uma alma eleita, não naquele sentido que Allan Kardec esclarece muito bem, de metade eterna. A gente sabe que o conceito de alma gêmea, nesse sentido, não existe. Deus não criou, Deus cria originais, né, e sempre integrais, não são pela metade. Mas naquele sentido de uma alma que é mais afinizada, mais simpática, isso seria então por existência física, não por vida imortal do espírito? Não. Só essa pergunta já daria algumas horas de conversa, até porque nós vamos ver quando Emmanuel trouxe em uma das suas obras o Consolador, sim, né? Foi questionado, depois ao final tem toda uma nota do próprio autor espiritual sobre o que é essa questão da alma gêmea. Porque parece que é contraditório diante do que Kardec nos trouxe. Sim, aparentemente. Aparentemente. E ele demonstra que não é. A ideia é realmente dessa afinidade. Agora, essa afinidade não obrigatoriamente vai acontecer só entre marido e mulher. Exato. Né? Muitas vezes você tem dita essa alma gêmea, afinidade entre amigos, entre uma mãe e um filho, entre uma mãe e uma filha. Não obrigatoriamente é essa situação que a gente vai estar falando assim, os dois estão casados porque são almas gêmeas. E aí pode ser até no contexto de ampliação da própria família espiritual, não é isso? Sim. Que você vai tendo cada vez mais laços que se ampliam nesse amor espiritual. Exatamente. A gente pode entender assim. Não resta dúvida nenhuma. Mas aí entra na sua questão, porque no próprio Livro dos Espíritos, e é interessante quem quiser depois estar aprofundando o estudo, lá no terceiro livro, né, na terceira parte, no capítulo 4, Kardec trabalha muito essa ideia do casamento, das relações entre as pessoas. Certo. Onde vai estar trazendo a ideia, inclusive, da poligamia, de separação, uma série de coisas. E ele fala exatamente sobre o casamento. E ele nos traz a ideia de que o casamento, ou seja, a união permanente entre dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, a ideia de estarmos nos vinculando apenas com uma pessoa é um progresso na marcha da humanidade. Por quê? Faz parte do processo de evolução. É inclusive colocado que no mundo animal, apesar de nós termos algumas exceções, é onde nós vamos ter a ideia dos vínculos sexuais sem ter eleito uma única companheira ou um único companheiro. Então, no momento em que você se coloca muito para estar tendo as suas relações sexuais com diversas pessoas, nós estamos muito mais nos aproximando da animalidade que está no ser do que do processo de evolução que a gente vai estar buscando nesse mundo. A gente conversava no programa anterior sobre essa questão. São milhões e milhões de anos nesse processo de evolução anímica, não é? No desenvolvimento até das questões sensoriais, né? Do próprio instinto que vai se fortalecendo, e depois nós nos tornamos espíritos formados, temos a consciência, temos o livre-arbítrio e nos vemos diante de desafios enormes, porque a gente tem que domar esse instinto todo que foi desenvolvido ao longo de milhões de anos, não é? Com a razão. É um processo difícil de educação espiritual, não é? Exatamente. Emmanuel, aqui no Vida e Sexo, nos fala que aqueles espíritos que se colocam para os processos poligâmicos estão muito mais ligados à sensualidade do que ao sentimento. Né? E no momento em que você se firma
para ter uma única companheira, um único companheiro, o sentimento sobressai diante da sensualidade, né? Diante de simplesmente do prazer carnal. Poderíamos dizer que o casamento, então, é um exercício para a monogamia? Essa é a proposta, né? A proposta mesmo, porque no momento em que você trabalha isso, e o Livro dos Espíritos nos traz a ideia de que isso é um progresso na marcha da humanidade. E o casamento é para efeito de ambos evoluírem? Sempre, sempre. Nós temos, no planejamento reencarnatório que você falou inicialmente, a ideia da constituição da família. E essa família que vai estar sendo constituída num primeiro momento por um processo de planejamento de duas pessoas estarem vivendo juntas, vai fazer com que o quê? Venhamos evoluir. Afinal de contas, esse é o nosso papel aqui na reencarnação. Nós vamos nascer para aprender algumas coisas, às vezes reaprender, passar por situações, às vezes até difíceis, mas até mesmo as situações difíceis é o quê? Vai estar gerando aprendizado. Sim. E sempre que gera aprendizado, a gente evolui. Mesmo com os erros? Não resta dúvida nenhuma. A gente aprende com os erros. Que às vezes é difícil, né? Mas enquanto a gente continuar errando, e aí é bacana a proposta divina, que ele sempre vai nos dar condições de passarmos por aquela experiência de novo para aprender. Numa analogia, é a questão de uma escola terrestre. Você entra na escola, aprende a lição, depois que aprende a lição, o que é que a escola faz? Faz a prova. Prova. O teste, né? É o teste. Se você passou por aquela prova, você segue adiante. Se você não passa por aquela prova, o que é que ocorre? Você é reprovado, tem que fazer a lição de novo. Eu preciso errar para aprender? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos, inclusive, exemplos, né? O próprio Livro dos Espíritos nos coloca muito claro que o nosso governador espiritual, Jesus, ele passou pela fase da ignorância, mas não do erro. E esse é um dos grandes problemas. Nós não sabemos, nós não nascemos sabendo espiritualmente de tudo. Então, nós vamos estar errando para poder aprender. Agora, o que é esse erro? É a ignorância. No momento em que você, por não saber o que é o certo ou o que é errado, cometeu o erro, aprendeu. Você não precisa mais errar novamente. Então, o primeiro erro por ignorância é uma coisa muito natural do nosso processo de evolução. Agora, você permanecer errando, mesmo sabendo que está errado, aí é o que a gente caracteriza como um erro continuado e aí entra o sofrimento. Deliberado e vem a expiação como consequência. Exatamente. Né? Para poder reparar isso. É uma coisa curiosa. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer, a gente vai começar agora e depois nós vamos ter que dar uma paradinha por causa do nosso tempo, o segundo bloco, o terceiro bloco já. Mas é a questão, entendendo-se no conceito de Emmanuel, o casamento como uma união permanente de dois seres. Ele coloca isso como sinônimo, né? O casamento ou a união permanente de dois seres. Como é que fica nesse contexto, entendendo na sua explicação, que essa união permanente seria considerada na existência física ou durante aquela encarnação? Como é que a gente pode explicar o divórcio? Perfeito essa sua questão. Nós vamos ter primeiro, na doutrina espírita trazida por Kardec, na época da codificação, a ideia do divórcio, coisa que as religiões cristãs não aceitavam, em grande parte ainda não aceita, como uma possibilidade. Isso colocado por Kardec. Kardec trouxe isso muito claro. Inclusive, ele fala assim, a ideia não é separar uma coisa que, na verdade, nunca esteve unida. Né? Então, se o divórcio aparece, é uma situação que nós, enquanto espíritas, vamos estar aceitando. O que Emmanuel nos coloca muito claro, e nas interpretações depois de Joana de Ângeles, até mesmo André Luiz, em outras obras, nós vamos ver que o divórcio nunca é a solução. Então, nós vamos verificar que o divórcio nunca é a solução daqui a pouco, no próximo bloco, ouvindo Marco Leite sobre esse assunto vida e sexo. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho.
de volta para o terceiro e último bloco do programa Livros que Iluminam, nesta feita conversando com o Marco Leite sobre o livro Vida e Sexo. E estamos falando sobre o casamento, sobre o divórcio. Agora sobre o divórcio. Você dizia que o divórcio nunca é solução? Como é que é essa história? Porque no momento em que você acerta o compromisso com alguém, em princípio você tem que fazer de tudo para que aquilo dê certo, né? E óbvio que existe a possibilidade do mal menor. Que seria? O próprio divórcio, a própria separação. Às vezes você firmar para que um casal continue junto a todo quanto e qualquer custo, os males que vão sair dessa convivência vão ser muito maior do que a própria separação. Né? Por isso que Kardec coloca lá no Evangelho exatamente essa questão. Na verdade, você não está separando, porque na verdade não está nem unido Exatamente. Efetivamente. Ou se esteve durante um tempo, já não consegue prosseguir, então é preferível que, de fato, faça o divórcio. Exatamente. Agora é interessante pegarmos, inclusive, o que Emmanuel nos traz aqui em Vida e Sexo. Ele fala assim, ó, que é o capítulo seguinte, o capítulo 8º. Capítulo 8º, ok. Ele diz, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Olha só a afirmação, não deve ser facilitado. O casamento ocasional não seria já um prenúncio do divórcio facilitado? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Né? O casamento ocasional termina facilitando com que a gente possa estender a nossa família espiritual. E apesar de não estar num planejamento, não quer dizer que aquilo não vai dar certo. Perfeito. E a responsabilidade após o compromisso Não resta assumido, dúvida, você... mesmo naquela existência. E é interessante porque, às vezes, um casamento ocasional vai estar tendo frutos muito mais felizes do que talvez fosse o casamento programado. Né? Porque aquela pessoa com quem o outro se consorciou talvez gere muito menos consequências desastrosas do que o casamento programado no primeiro momento. Então, não pode ficar na nossa cabeça que o fato de não ter tido um casamento programado, que aquilo vai dar errado de jeito nenhum. Perfeito. Refaço a pergunta no sentido de verificar se esse comportamento, como você estava colocando, de até uma certa, digamos, abertura, ou mais até por uma irreflexão, até irresponsabilidade, Perfeito. quanto às uniões conjugais, os casamentos que acontecem até fortuitamente, assim que a gente vê muita coisa hoje, isso não seria um facilitador para, daí a pouco, a separação? O facilitador não seria essa situação, mas a nossa conduta nos dias atuais. Nós temos a situação das pessoas estarem buscando sempre as coisas mais fáceis. Mais prontas, imediatas. E se você for ver, o conviver, Emmanuel tem outro livro lindo que fala da convivência, né? Que viver é para todo momento, agora o conviver não é fácil. E você num casamento vai estar convivendo com aquela pessoa o tempo todo, e é viver com. O conviver é o viver com. E o viver com o outro não é simples, não é difícil. Que tal o casamento com tetos separados? O que lhe parece essa ideia? Porque modernamente surgem umas coisas curiosas, né? Não, é melhor o seguinte, a gente até pode se casar, mas você fica na sua casa, eu fico na minha. Isso é casamento? Não, na visão espiritual do que a gente traz para a doutrina espírita, não. Não seria mais fácil estar junto nos momentos em que há conciliação e separar nos momentos que poderia haver divisão? O que é que nós estamos vendo aí? Egoísmo. Egoísmo, total. Né? Porque a pessoa não está querendo conviver com o outro, só está querendo ter os momentos de prazer com o outro, ou seja, está voltado ainda à sua situação da sensualidade, do prazer sexual. E o casamento é exatamente o oposto, é para exatamente destruir esses laços de egoísmo ainda, não é? Exatamente, essa é a função. O que é que acontece no casamento? Você vai estar abrindo mão diante da outra pessoa, muitas das vezes você não está querendo aquilo, mas em consideração, por amor, você termina cedendo. Né? E pode não dar certo. Poder pode. Agora, o que é que acontece para não dar certo? É quando a gente se foca muito mais em nós próprios do que no outro. Mas durante o próprio casamento não se continua um exercício assim de vida individual, talvez um egoísmo até exacerbado, não é um tanto comum que as nossas digníssimas nos chamem assim de egoísta, já aconteceu com você? Existe na própria Bíblia que fala assim,
A mulher sairá de sua casa e se juntará ao seu marido e ambos se tornarão uma só carne. Está lá em Gênesis. As mulheres não aceitam muito bem isso hoje, né? O que acontece? Nós vamos ver, inclusive Emmanuel nos traz essa proposta, que apesar da união permanente, as individualidades continuam. Tem que haver um respeito. Tem que haver, não resta dúvida nenhuma que não é o fato de você estar na convivência diária e ali se torna ou se busca fazer um lar, que você vai ter que matar a sua individualidade total em favor do outro. O que gera o bom relacionamento, e aí é interessante, porque muitas das vezes, se nós formos buscar inclusive a história pregressa dos nossos avós ou coisa parecida, nós vamos ter que muitas vezes as uniões antigas, elas não se começavam com amor. Né? Eram casamentos programados, não pelas pessoas. Quantas e quantas vezes nós vemos a menina sendo prometida a um rapaz ainda com seus 13, 14 anos, e apesar dela não conhecer aquela pessoa, era um casamento que durou 50, 60, 70 anos. A existência toda. A existência toda. O que é que tinha? Respeito, acima de tudo. Mas havia felicidade? Se construía essa felicidade. Né? Richard Simonetti nos coloca uma frase que eu acho muito interessante, que fala que a felicidade está muito mais colocada ao cumprimento dos nossos deveres do que a satisfação dos nossos desejos. Interessante. Né? Interessante. Quer dizer, quando a gente cumpre com os nossos deveres, a gente está sendo feliz. Ou construindo essa felicidade. Porque às vezes a gente está buscando a felicidade na satisfação dos nossos desejos. Isso termina fazendo com que a gente construa a infelicidade, coisa antagônica ao que a gente buscava. Que então, pode gerar frustração, inclusive. Sim. Então você buscar cumprir o seu dever, apesar de muitas das vezes aquilo não estar sendo muito agradável, vai estar construindo uma felicidade muito mais clara do que simplesmente você satisfazer o seu desejo imediato. Sobre esse assunto, Mano Marco, o companheiro que está aí nos assistindo, o telespectador, ele está muito curioso, eu também estou. O divórcio é planejado no plano espiritual? Nunca. Nunca. O que é planejado é o casamento. Então ninguém nasce para se divorciar? Essa possibilidade não existe. Mas ela acontece? Acontece através do nosso livre-arbítrio. O divórcio é sempre um erro, então? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tanto o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, André Luiz nos traz isso, Joana de Ângeles nos traz isso, Emmanuel trabalha isso no Vida e Sexo, colocando a possibilidade do divórcio como uma situação de escolha nossa e muitas das vezes até para facilitar esse nosso processo reencarnatório, porque você pode estar em uma relação que essa relação, em vez de estar te ajudando, está te prejudicando. Por isso que eu falei assim, ele não é uma solução, mas ele aparece como falta de solução. O divórcio, a quantidade de divórcios no mundo, e especificamente no Brasil, vem aumentando a cada ano? A estatística tem demonstrado isso, e pelo menos no Brasil. E se nós formos verificar, isso tem ocorrido muito por conta da intolerância que as pessoas estão tendo na relação conjugal. Quer dizer, não deu certo, separa. Né? E não busca estar compreendendo. Emmanuel nos fala aqui da indulgência. O que é isso, indulgência? É de você estar compreendendo o outro, estar se colocando no papel do outro, né? A questão 886 do Livro dos Espíritos nos traz o entendimento da caridade segundo Jesus. E aí nós temos a figura do BIP. Né? Lembra do BIP? Lembro, a gente já não usa mais, né? Mas o conceito é muito exatamente. Bom. Benevolência, indulgência e perdão. A indulgência é uma espécie de tolerância, então. E você tem que estar tolerando, compreendendo, se colocando na posição do outro. Isso tem faltado muito nos dias atuais. Não seria melhor a gente não casar, então, visto que pode haver a separação? Perfeito. Novamente, uma falha de interpretação do que a doutrina nos fala. Né? Às vezes, a pessoa, até por arrumar algumas desculpas, traz isso. E, novamente, no Livro dos Espíritos, Kardec, deixa eu pegar aqui, na questão 698, Kardec questiona sobre essa situação do celibato. Ou seja, diante das dificuldades da vida, talvez o indivíduo não casar poderia ser uma possibilidade. Sim.
né? E o que é que nos é colocado? Que esse celibato voluntário, muitas das vezes, ele é escolhido por conta do egoísmo. Ou seja, a pessoa não quer casar pensando em si por conta das dificuldades que vai ter numa relação de casamento. O celibato se vincula à abstinência sexual? No sentido aqui também. Sim. Também. Não só isso. Não só. Né? É no fato do indivíduo permanecer só. Não se unir a outra pessoa. Exatamente. Isso é egoísmo. Isso a não ser que esse foco dele estar buscando permanecer só venha cumprir uma missão. Como existem vários Como casos. existe, né? Nós vamos ter aí vários missionários religiosos, às vezes ligados à ciência, e muitas das vezes até mesmo eles vêm com a missão, ou até mesmo, diante da sua missão, a prova do não casamento. Né? É uma prova. É uma prova. Porque se ele se unisse a alguém, provavelmente a missão não seria cumprida. Então é uma prova para ele. Certo. Ele teria que abrir mão daquilo para desenvolver outro aspecto. Exatamente. Agora, quando não é assim, e a pessoa faz a proposta de não se consorciar a alguém por questões egoísticas, pelas dificuldades que vai ter, muitas das vezes a própria mulher pode até estar casando, mas prefere não ter um filho, por exemplo, porque vai estar estragando o seu corpo, né? Chega a colocar isso, nós estamos vendo que... Uma inversão. Uma inversão. É uma decisão egoística pensando única e exclusivamente em si. E a família é extremamente importante e necessária para a nossa evolução espiritual. Estamos aqui para isso. Muito bem, nós conversamos com Marco Leite, que é colaborador da Federação Espírita Brasileira, coordenando o grupo de estudos vinculados à família à luz da doutrina espírita. Nós agradecemos a sua presença, amigo que nos acompanha, agradecemos a você, Marco, e vamos continuar conversando em outro programa sobre um assunto que é extremamente interessante, à luz aí do vida e sexo, que é a homofetividade. Convidamos a todos para que estejam conosco, então, em próximos programas aqui do Livros que Iluminam. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Até mais a todos.